Homem-Aranha 4 vai ser a união definitiva entre o Sam e o Sonyverso? Tem rumor circulando que tá dizendo que sim. E te falar, faz sentido pra caramba. Você vai entender tudo agora nesse vídeo. Vamos lá! Se você curte animes e desenhos, se liga, ok? Tá rolando agora a maior oferta da história para os melhores treinamentos do mercado quando o assunto é arte. Desenhando animes, desenho realista, pintura digital e colorindo a lápis. Num único combo, você vai ter acesso aos 4 treinamentos por um preço absurdo de tão barato. Essa é a primeira vez que eu faço isso e provavelmente a última também. Então corre para garantir tua vaga porque a oferta não vai ficar disponível por muito tempo. Aperta e saiba mais para você conhecer todos os detalhes na próxima página. NX Trans, Peter aqui! A Marvel tá cada vez mais envolvida nessa parada de multiverso dos filmes, né? Tempo todo mais multiverso. Entrou pra ficar. Antes tava vindo nos passos curtos, né? Tava com medo até de magia. Agora é multiverso escancarado. E tudo indica que eles estão mesmo estabelecendo todas as continuidades no mesmo multiverso, tendo o Sam como o universo principal. Ou seja, tudo que você viu de obras aí da Marvel, não do Sam, né? Da Marvel, Netflix, enfim, qualquer coisa. Faz parte do multiverso Marvel, mas o Sam é o principal. E segundo os novos rumores que estão circulando, o Sam deve estreitar ainda mais a relação com o Homem-Aranha 4. Bora falar sobre isso depois de você se inscrever no canal. Galera, tem muita coisa acontecendo de filme de super-herói. Essa semana eu preparei várias teorias e tem uma parada que eu vou trazer pra vocês agora em breve, de vazamento aqui, que vão pirar a cabeça de vocês. Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder. Sempre atualizando vocês 3 vídeos por dia há 10 anos. Obrigado de coração. Vamos lá. Então é o seguinte, esse novo rumor ele veio graças a um leaker, um informante, né? Leaker fica mais bonito, né? Bom, enfim, é um informante bem famoso nesse meio net, que vocês conhecem muito bem, que é o Daniel RPK. O cara já acertou bastante coisa no passado, então assim, pode ser que isso seja verdade, ou pelo menos que esteja sendo considerado pelos produtores. Segundo o que o Daniel RPK falou no Patreon dele, sim, ele cobra pra galera, manda uma grana que eu te falo o que tá acontecendo aqui, que a tiazinha do café falou pra mim. Mas segundo o que ele falou no Patreon dele, o filme Homem-Aranha 4 do Tom Holland vai estabelecer uma conexão entre o Sam e o Sonyverso. Tá, Peter, mas o que é isso? Como vai funcionar isso? Bom, isso que eu falei é tudo que a gente tem até o momento desse rumor, né? Acho que o cara vai ter que ganhar mais dinheiro do Patreon dele pra liberar mais, né? Mas já dá pra trabalhar bastante coisa. Afinal, tem muita coisa que pode indicar que isso realmente pode acontecer, ou seja, não é uma coisa que o cara criou do zero, assim, tipo, fantasiou na cabeça dele. Pegou um embasamento muito forte, que é o que tá acontecendo agora no universo dos super-heróis no cinema, principalmente no Sam, né, que é multiverso o tempo todo. Primeiro que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa já estabeleceu uma conexão entre o Sam e os 3 universos cinematográficos da Sony envolvendo o Homem-Aranha, né, que são os universos do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do próprio Sonyverso. Então, o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3 do Tom Holland, fez isso já. E vai lembrar que além dos miranhas e dos vilões dos filmes deles, o Venom também passou um tempinho no universo do Sam sem ninguém perceber. Lembra que o Venom teve no universo do canônico, né, no Sam. Inclusive o Venom deixou um pedaço dele próprio pra trás. Pode muito bem servir de elo entre os universos do próximo filme do Tom Holland. A gente não pode esquecer, galera, tem uma gosminha, e essa gosminha pode dar um trabalho gigante pro Tom Holland no Sam, né? Fora isso, a Marvel tá começando a trabalhar mais a questão do multiverso na franquia. A segunda temporada de Loki basicamente mostrou o multiverso ressurgindo de forma completa, avassaladora inclusive, né? Até as Marvels trouxe coisa do multiverso. Fora que Deadpool 3 tá vindo aí, pelo que tudo parece, ele vai também estabelecer uma conexão entre o Sam e o universo dos X-Men da Fox. Ou seja, mais conexão, né? Ou seja, galera, a Marvel tá realmente começando a pegar firme nessa questão do multiverso, tá se aproveitando disso para estabelecer as franquias mais antigas como universos alternativos desse multiverso que eles estão criando. O que eu quero dizer é o seguinte, é a chance que a Marvel tem agora, é a janela que a Marvel tem, que o Sam tem, pra trazer tudo que ele pode trazer agora, sem precisar ficar inventando retcon, inventando desculpa. Agora é o momento pra fazer isso, e tá funcionando. E considerando que a atual saga do multiverso tá prometendo culminar, que é numa adaptação gigante, né, das Guerras Secretas, tudo leva a acreditar que eles estão construindo uma narrativa para que esses heróis de várias realidades diferentes tenham uma reunião épica nesse último filme. O que eu quero dizer é um funil, né? É um funil que vai culminar aqui embaixo em Guerras Secretas. Guerras Secretas vai ser a união de todos os personagens, talvez contra um grande... Talvez não, contra um grande antagonista. Eu ia dizer que talvez contra o Kang, né? Mas como eu falei talvez porque acho que pode ser substituído pelo Doutor Destino. Pô, eu acho que vai ser uma ótima substituição também. Mas que não precisavam queimar o Kang assim. Enfim, não vim pra falar isso. Mas esse funil, né, desses multiversos, é a janela que a Marvel tá aproveitando pra jogar personagem aqui das franquias que ela tem direito agora, que ela pode fazer isso, deve fazer isso, pra aproveitar o hype
pro último filme culminar, levar todo mundo junto nesse funil. Você tá junto nesse funil comigo. Ele quer aquecer a gente pra gente poder chegar em Guerra Secreta. Tá, mas como é que isso pode acontecer? O filme do Homem-Aranha 4 ainda nem tem data de estreia anunciada, mas a gente pode teorizar que ele tá sendo planejado pra sair antes de Guerra Secreta, né? Eu imagino que sim. O que a gente sabe é que depois de Homem-Aranha Longe de Casa, a Marvel e a Sony tinham terminado a parceria. Pô, fiz vários vídeos aqui no canal, né? Mas depois rolou uma renegociação e eles decidiram renovar o contrato, blá blá blá. Aquela conversa toda que a gente achou que o Tom Holland ia sair da Marvel. E o resultado disso foi a produção de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi o grande crossover de todos os Miranhas live action, uma obra-prima. Quem que não gostou daquilo, ver o Miranha do Tobey ali, o verdadeiro Miranha, né? E depois disso, novos filmes foram anunciados. Justamente depois disso. Os caras plantaram uma sementinha que significa o quê? Aqui, ó, nostalgia funciona, dá dinheiro, vai deixar os outros personagens pra trás. Temos que trazer de volta, né? Então, pouco depois de sair o Sem Volta Pra Casa, saiu o filme do Morbius, né? Que terminou com a Abutre do Sam indo parar no Sonyverso. Aparentemente pelo efeito da mesma magia que levou os personagens dos outros universos pro Sam. Então ele ficou lá, no Sonyverso, e parece estar montando uma equipe. Porque ele acredita que o que aconteceu com ele tem a ver com o Homem-Aranha. A gente ainda não sabe pra onde que esse plot envolvendo o Abutre vai levar. Mas vai lembrar que o próximo lançamento do Sonyverso é Madame Teia, que é uma personagem que tem bastante ligação com a Teia da Vida, né? Os totens aranha e tal, aquela coisa mais paranormal, sobrenatural. E também com o próprio Aranhaverso, porque o próprio Aranhaverso já é uma coisa sobrenatural se você olhar pelo lado dos totens aranha. Não dá pra saber ainda se esse filme vai falar sobre multiverso, o da Madame Teia. Mas se falar, é mais uma pista que a Sony e a Marvel possam estar planejando uma coisa grande. Porque pensa comigo, pensem, quando a Sony renovou o contrato de parceria com a Marvel, pouco tempo não, mas enfim, eles provavelmente ficaram sabendo dos planos sobre a saga do multiverso, incluindo o do filme das Guerras Secretas. Estavam lá negociando, você queria o Homem-Aranha de volta? Eu queria saber alguma coisa também, o que eu posso fazer? Aí rolou, pois a gente vai usar o Homem-Aranha pra isso, Guerras Secretas. Então assim, malandramente, eles aproveitaram esse planejamento da Marvel Studios pra pegar um pedaço dessa fatia. Porra, os caras estavam negociando, peraí, vocês vão fazer uma Guerra Secreta aí? Eu queria um pouquinho disso aí, pô, vai dar muito dinheiro, né? E aí eles incluíram o Sonyverso nesse planejamento. Colocaram ali os personagens dele dentro desse planejamento. E provavelmente por isso que, além do crossover dos Miranhas Sem Volta Pra Casa também, a Sony começou a preparar terreno que promete ligar de novo os dois universos. Eu tô falando justamente do pedaço do Venom que ficou no CM e o Abutre que foi mandado pro Sonyverso. Perceberam, galera? Essas sementinhas foram deixadas? Rapaz, a gente tá de olho. Isso casa... Porra, doeu. Isso casa com o novo rumor de que o Homem-Aranha 4 vai estabelecer uma ligação entre as franquias. Exatamente isso. Porque seria a ocasião perfeita pra isso. A janela, eu falo pra vocês. Primeiro que a porta da exploração do multiverso já tá mais que aberta, escancarada. Segundo que o Sem Volta Pra Casa já estabeleceu uma conexão entre esses dois universos. Tô falando que estabeleceu pra caramba, mas já tá lá, tá firmada uma conexão entre esses dois universos. Fora que a gente tem esses dois ganchos do Venom e do Abutre que precisam ser trabalhados nos futuros filmes, senão vai ficar uma ponta solta. Porra, tem uma gosma lá e tem um Abutre do outro lado. O Abutre... Imagina o Abutre do outro lado. Baby, cadê? Quem que eu sou? Eu não tenho nem carteira, não tenho nem identidade aqui. Pô, eu tava no outro universo. A não ser que ele encontre o ele lá, né, também, porra. Não sei. Né, pode acontecer isso, os dois Abutres se encontrando, mas aqui eu não sou Abutre, mas eu sou no outro universo. Porra! Fora que recentemente foi confirmado que Venom 3 vai ser o último filme do Venom com o Tom Hardy. E se a gente parar pra pensar que foi justamente com o Venom que esse universo começou, porra, então pode até ser mesmo o fim dessa franquia. Até o momento, 2024, galera, vai ter 3 filmes do Sonyverso. Madame Teia, Kraven e Venom 3. Isso se nenhum filme for adiado, então vai ficar tudo pra esse ano, né? Madame Teia talvez aborde o multiverso e comece a preparar terreno para um possível crossover. Kraven era pra ter saído agora esse ano, mas foi adiado quase um ano inteiro por causa da greve dos atores, dos roteiristas e tal. Então empurraram pra frente. E a gente pode supor que, se a história não for isolada do resto do universo, porra, ela deve se passar antes de Madame Teia, ou vai rolar uma adaptação aí. Mas o máximo de ligação que eu imagino é o Abutre aparecendo pra recrutar o Kraven no final, pra equipe dele de vilões, do Abutre. O Abutre chefão. Aí vem o Venom 3, que por ser o último filme com o Tom Hardy, no papel principal, né, eu imagino que deve rolar um tipo de encerramento. Mas fora isso, eu acho difícil que Venom 3, porra, nem sequer mencione o que rolou com o Ed Brock e o Venom lá, quando eles passam umas férias rápidas em outra realidade. Porra, os caras foram lá, tá vendo outra realidade. Tem que pelo menos falar, pô, viu que bacana que aconteceu lá, né? Se bobear, Venom 3 termina aí com um gancho pro Homem-Aranha 4, que pode sim ser um filme
um evento, né? Reunindo o Miranha Tom Holland com o Venom e os vilões que o Abutre tá reunindo. Porra, imagina, sextestão, não sei como é que fala, sextestão sinistro. Quem sabe a Aranha seja enviado pro seu universo de alguma forma, enfrente os vilões por lá. Se bobear, ele pode até mesmo ficar preso no seu universo até rolar nos eventos das Guerras Secretas, onde o Homem-Aranha e os outros heróis aracnídeos aparecem para dar aquele reforço. Os heróis na batalha final, aparecendo todo mundo. Nossa, bom demais. Fora isso, presta atenção, vocês estão desligados. Olha pra mim. Existem fortes rumores de que o Sam possa sofrer um reboot depois de Guerra Secreta. Também já trouxe pra vocês, eu tava muito pra cá, né? Agora eu vou vir pra cá. Eu trouxe pra vocês que tem que ficar ligado nisso. Então, tá pra sofrer um reboot, ou um reboot parcial, ou um reboot total. Mas é praticamente certo que alguma coisa vai mudar. E cá entre nós, tem que mudar, né, porra? Tá bom, do jeito que tá o Sam, porra. Bota ali, faz que nem a DC tá fazendo, porra. Renova, muda tudo. E quem sabe até uma dessas mudanças seja o seu universo meio que se fundindo com o Sam. E assim todos os filmes que a Sony fizer passem a fazer parte do universo principal dos filmes da Marvel. Porque dessa forma, galera, a Sony poderia abocanhar mais ainda essa fatia. E teoricamente, a Marvel passaria a ter total liberdade para trabalhar com os personagens do núcleo do Homem-Aranha. Se vai ser isso mesmo, que você deve estar me perguntando, me perguntou isso agora? Não? Bom, eu não sei. Mas a essa altura do campeonato eu não tô descartando mais nada. Nem mesmo a possibilidade de nada disso que eu falei aqui acontecer de verdade. O que você acha? Comentem e toca aqui. Aperta no sininho. Olha, tô falando pra vocês, essa semana eu vou trazer mais informações agora do futuro do Sam, do que tá acontecendo com essa mudança do Kang, possível mudança do Kang pro Dr. Destino. Então você tem que saber o que vai rolar, você tem que estar inscrito com o sininho pra você saber tudo o que vai acontecer no universo super-heróis. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!